Olá, esse é o episódio 30 e a gente entrou no capítulo 5 de Marcos e a gente hoje vai falar sobre o capítulo 5, versos de 1 a 14, e a gente também vai dividir isso em duas partes, não os versículos de hoje, mas a mensagem começa hoje e termina amanhã. Esse talvez seja um dos maiores trechos que a gente vai cobrir num só dia pelo livro de Marcos. E a história não termina no versículo 14, ela continua. Isso chama um pouco a atenção pra gente, porque como a gente já falou algumas vezes, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito rápido na primeira metade dele. Ele conta os acontecimentos muito rapidamente, e a gente já viu Jesus se encontrando com outros endemoniados antes, em relatos também muito curtos. Entrou um endemoniado e teve, Jesus discutiu e expulsou o demônio e pronto, história encerrada. Essa história é diferente. A gente vê que Marcos se dedica muitos versos não só ao acontecimento em si, mas a uma contextualização daquilo que está acontecendo ali com aquele endemoniado. E isso chama a nossa atenção, porque nada aqui na Bíblia está por acaso. Tudo tem um propósito. E o que dá a entender é que Marcos ele está tentando mostrar para a gente o tamanho da guerra espiritual com a qual Jesus estava enfrentando naquele momento. Porque a gente vê uma descrição do que era aquele homem que era esse endemoniado, chamam ele de endemoniado Gerazeno, do lugar onde ele estava. E fala que esse homem vivia nos sepulcros. Os sepulcros daquela época não eram como os sepulcros de hoje, não era um cemitério, era uma caverna. E normalmente pessoas que tinham perdido a condição de viver no meio da sociedade eram as pessoas que habitavam então os sepulcros. E a gente vê como aquele homem era atormentado e como ele também atormentava a cidade que estava em volta dele, porque a descrição que Marcos faz é uma descrição muito forte. Fala que aquele homem, ele era possesso de espírito imundo, ele tinha cadeias que o prendiam, a população da cidade tentava prendê-lo com cadeias, e mesmo assim as cadeias não eram suficientes para mantê-lo ali. Ele sempre quebrava as próprias cadeias e andava por onde ele queria. E a gente vê o tamanho da força desse mal que atormentava esse homem. Fala que ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Outra coisa que mostra muito forte o tamanho da força que atormentava esse homem era quando Jesus começa então a conversar. Esse homem vai até Jesus, confronta Jesus, falando que ele era o filho do Deus Altíssimo, e vira para Jesus e nessa conversa, na verdade Jesus pergunta para ele o nome dele e fala que o nome dele é Legião, porque somos muitos. Legião é um destacamento do exército romano de muitos soldados, de 6.000 homens, consistia de 6.000 homens esse destacamento. Ou seja, existiam 6.000 demônios possuindo aquele homem. E se você não acredita, tem mais uma prova aqui no relato, que é justamente o que acontece depois. Quando Jesus expulsa os demônios e essa conversa que ele tem é uma conversa meio estranha, né? Tipo, não manda a gente para fora do país, e aí Jesus manda esses demônios para uma manada de porcos. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Mas olha o tamanho da manada de porcos, eram 2.000 porcos. Ou seja, os demônios que estavam atormentando um homem eram capazes de atormentar 2.000 porcos e precipitá-los, no mar, e eles morrerem afogados. Por que eu tô falando tudo isso? Pelo mesmo motivo que Marcos está contando tudo isso pra gente. Marcos dá tanto detalhe porque ele quer que a gente entenda o tamanho da guerra espiritual que existe nesse mundo. Não é só a guerra espiritual daquele homem, porque hoje a gente fala, mas hoje você não tem muitas pessoas possuídas pelo demônio dessa forma, né? Então essa história não é muito relevante pra gente hoje. Mas se você para pensar, o mesmo inimigo dos seguidores de Cristo, que é Satanás daquela época, é o inimigo de hoje. Ele apenas mudou a sua tática. Hoje, provavelmente, no nosso contexto, ele não atormenta mais as pessoas dessa forma, mas ele atormenta de outras formas. E ele continua tão poderoso na nossa vida, no nosso contexto, quanto ele era naquele contexto. E eu me pergunto, de que forma
Satanás está tentando manter a gente, eu e você, prisioneiros hoje, com essa força toda. Talvez ele age de maneira mais sutil, mas ele também tem as suas próprias cadeias que tentam aprisionar a gente. Eu queria que hoje você refletisse. Quais são as coisas que te impedem de ir até Jesus? Quais são as coisas que te impedem de passar tempo com ele, de fazer o bem para as outras pessoas? É o egoísmo? É a ganância? É a preguiça? São os vícios? Tem tanta coisa que pode aprisionar a gente, mas essa história ela não termina na prisão daquele homem, mas ela termina na libertação. Não importa o tamanho do problema, não importa a quantidade de demônios que atormentavam aquele homem ou que nos atormentam hoje na nossa vida. Jesus é tão poderoso quanto ele era naquela época, e ele é muito mais poderoso que o nosso inimigo. E com apenas uma palavra, ele manda e os demônios obedecem e as cadeias são quebradas, e aquele homem que foi restaurado a sua sanidade é uma representação de nós hoje que também podemos ser restaurados e vivermos da forma como Jesus queria que a gente vivesse o tempo todo. Amanhã a gente continua com essa história.